observo esse texto, que Esdras abre a Bíblia e começa a falar justamente da lei, eu percebo que se Esdras fosse falar o que eles queriam ouvir, não haveria o que vocês vão ouvir daqui a alguns minutos, que houve dentro desse texto. Se Esdras falasse justamente o que os judeus exilados queriam ouvir, não haveria o quebrantamento a qual falarei daqui a alguns minutos, que houve aqui. A palavra de Deus diz que quando Esdras abriu a Bíblia e começou a falar da lei, e quando estava ali dando algumas pausas, e os seus companheiros começaram a explicar dentro daquela pausa, ou seja, porque pessoas são diferentes. O fato de o Evangelho ser feito em conjunto, o fato do Evangelho não ter dois grupos, não ter divisão, é simplesmente porque pessoas são diferentes. E pessoas precisam trabalhar com pessoas. Pessoas precisam ajudar pessoas. E esse assunto é tão importante que o próprio Jesus disse que a gente não precisa, que a gente não tem, ou seja, que amar o nosso próximo como a nós mesmos, pastor. A gente não tem que amar o nosso próximo como a nós mesmos, porque tem pessoas aí nesse mundo que dizem que não ama nem elas mesmas. Tem pessoas que dizem que tanto faz. Jesus disse melhor: ame o próximo como Cristo, eu, o Cristo, amei vocês. Quando a gente ama o nosso próximo como Cristo nos amou, aí é apresentado o verdadeiro amor. Então, como eu estava dizendo, pessoas são diferentes. Não existe nem melhor e nem pior. Existe diferente. Pessoas vêm de culturas diferentes. Pessoas têm energia diferente, meu irmão. Pessoas têm pensamentos diferentes, visões diferentes, padrão de comportamento diferente. Aleluia! Perceba que numa sala de aula, de uma reunião, ou até mesmo na igreja, vai ter tipos de pessoas. Tem aquela que é mais energética, aquela que procura exalar mais energia, que precisa de administrar um espaço maior. Tem aquela mais reservada, aquela mais calma. Assim na escola você vai observar. Eu acredito aqui que se todos não estudaram, pelo menos foram levar o filho, ou já ouviram como funciona uma sala de aula. Provavelmente os extrovertidos, aqueles que exalam mais energias, aqueles que mais participam, aqueles que mais interagem, eles vão estar na frente. E quando o professor fala, ele simplesmente já começa a interagir, já começa a falar, já começa a participar. E na parte de trás da sala vai estar os introvertidos, os reservados, aquele que gosta mais de escutar, aquele que fica só ali aprendendo, quietinho, pouco expresso. Aleluia. Então pessoas são diferentes. Aleluia. Então o fato de Esdras pregar e ter uma retaguarda, e ter gente na direita, e ter gente na esquerda, não era porque queriam ser melhor do que Esdras, ou queriam ser pior do que Esdras, era justamente porque estavam para ajudar o seu líder, porque obra de Deus é feita em conjunto, obra de Deus é feita quando a igreja inteira está empenhada em fazer. Enquanto Esdras pregava e dava as pausas, segundo os historiadores, aquele povo, digamos que o introvertido, já se conectava ali rápido com o introvertido e já começava a falar: olha, a lei é assim, 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 assim. Já o extrovertido: olha, meu irmão, a lei é aqui, assim, assim. Já começava, e ali havia uma fácil compreensão. Ali todos começavam a entender justamente a respeito da lei de Deus. E aí é onde eu explico o que eu acabei de falar anteriormente. E quando começaram a explicar acerca da lei de Deus,
A Bíblia vai dizer que houve um quebrantamento. As pessoas começaram a falar: como é que pode? Começaram a chorar, começaram ali a se entristecer. Como é que pode eu errar tanto? Eu fazer tamanho mal a um Deus que sempre quis meu bem? Como é que pode eu me prostituir? Eu me lançar nas drogas, ou seja, nos dias atuais? Eu mentir contra o Senhor, blasfemar contra o Senhor, pecar contra o Senhor, praticar obras profanas, idolatria, feitiçaria? Como é que pode isso? Ou seja, meu irmão, se Esdras estivesse motivando o povo, falando aquilo que eles queriam ouvir, não tinha reflexão, não tinha conserto. E foi por isso que eu justamente disse a vocês nesta noite: eu não vim falar o que vocês querem, nem o que eu quero. Eu vim falar justamente o que o Todo-Poderoso Deus quer falar. A Bíblia foi fechada em muitos cultos. Hoje, em muitos lugares não se fala mais da palavra de Deus. Em 2 Reis, no capítulo 22, versículo 8, vai falar que o livro da lei foi perdido na casa do Senhor. A Bíblia diz que Euquias achou o livro de Deus perdido e entregou a Safã. Ou seja, a palavra de Deus estava escondida. Sabe por quê? Porque onde tem palavra de Deus tem mudança. Aleluia! Sabe por quê? Porque onde tem a palavra de Deus tem mudança de vida, tem transformação de vida, tem renovação, tem cura, tem milagre e tem maravilhas de Deus acontecendo no meio do mundo. Então a Bíblia vai dizer no capítulo 22 de 2 Reis, versículo 8, que Euquias achou o livro que estava perdido. E quando se acha o livro que está perdido e se expressa sobre esse livro, coisa nova acontece, mudança acontece, transformação acontece, cura acontece, milagre acontece. Já escutamos muitas verdades hoje, que Deus, Ele não tem feito mais ainda dentro da igreja, porque o povo não se compromete em espírito e em verdade para falar aquilo que Deus quer e escutar o que Deus quer falar através do pregador. Hoje existe um grupo de pessoas, tipo de pessoas que vai à igreja justamente com a mente programada para ouvir somente aquilo que elas querem ouvir. E todas as vezes que um homem de Deus ministra, essas pessoas, elas fecham o coração, fecham o ouvido e falam: está me apontando, está me criticando, foi porque me viu, está querendo ser melhor do que eu. Mas eu vim te dizer nesta noite, não é crítica não, irmão. Se é palavra de Deus, tem que ser palavra de Deus. A mensagem de Deus, ela tem que ser ouvida e praticada, como já foi falado nesta noite. A mensagem de Deus, ela tem que ser ouvida e assim atendida, porque assim começa a haver mudança de vida. Aleluia. Em 1 Samuel, no capítulo 3, versículo 1, a palavra do Senhor, Samuel vai dizer que a palavra de Deus estava sendo rara. A palavra de Deus é rara. Ou seja, no início eu falei que não é simplesmente o ato de chegar, abrir a Bíblia e falar, que significa que é Deus que está falando. Existem muitas vezes pessoas que falam de si mesmas. Pessoas que falam para agradar, como já falei anteriormente. Pessoas que falam da letra. A Bíblia vai dizer que a letra mata, mas o Espírito